Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos ler a Bíblia mais uma vez nesse dia e vamos então meditar nesse texto aí maravilhoso com algumas lições muito importantes para nós. 2 Samuel, capítulo 2, vai trazer para nós Davi sendo ungido rei de Judá e Abner e Isbosete. Abner vai fazer, na verdade, de Isbosete rei de Israel. Diz assim: depois de algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá e também as suas duas mulheres, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi rei sobre a tribo de Judá, e informaram Davi. Foram os homens de Jabes, Gileade, que sepultaram Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, e disse-lhes: bendito sejas vós do Senhor, que fizeste tal benevolência para com vosso Senhor, para com Saul, porque o sepultastes. O Senhor use convosco de benevolência e fidelidade, e também vos retribuirei esse bem que fizeste. Esforcem-se agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da tribo de Judá me ungiram rei sobre si. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o levou para Manaim. Constituiu o rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas a tribo de Judá seguia Davi. Foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeon. Pararam estes de um lado do açude e os outros do outro lado. Disse Abner a Joabe: levantem-se os moços e lutem diante de nós. Respondeu Joabe: levantem-se. Então se levantaram, e em número de 12 por Benjamim e por Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi, atravessaram o açude. Cada um pegou o outro pela cabeça e o feriu a espada. Assim se chamou aquele lugar Elcate Azurim, que está junto a Gibeon. Seguiu-se naquele dia uma violenta guerra. Abner e os filhos de Israel foram derrotados diante dos servos de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Ora, Azael era ligeiro de pés como as gazelas selvagens. Azael perseguiu Abner sem se desviar de suas pegadas, nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: és tu, Azael? Respondeu ele: sou eu. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, captura um dos soldados e pega as armas dele. Azael, porém, não quis desviar-se de segui-lo. Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de trás de mim, porque me hei de eu matar-te e dar contigo em terra? Como levantaria o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Ele, porém, recusou-se a desviar. Então Abner feriu no ventre com a extremidade inferior da lança, que ele saiu por detrás. Ele caiu ali e morreu ali mesmo. E todos os que chegavam ao lugar onde Azael caíra e morrera, paravam. Joabe e Abisai, porém, perseguiram Abner, e ao pôr do sol chegaram eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeon. Então os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, e, formando-se num batalhão, puseram-se no cume de um outeiro. Abner gritou a Joabe: continuará a espada a derramar sangue para sempre? Não sabes que por fim haverá amargura?
até quando derramarás para dizer ao povo, até quando demorarás para dizer ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joabe, tão certo como vive Deus, se não tivesse falado, só amanhã cedo o povo teria cessado, cada um de perseguir o seu irmão. Assim, Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, não perseguiu mais Israel, tampouco guerreou mais. Caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom e chegaram a Manaim. Também Joabe deixou de perseguir Abner e, quando ajuntou todo o povo, faltavam 19 homens dos servos de Davi e Asael. Os servos de Davi, porém, tinham ferido dentre os de Benjamim e os de Abner 360 homens que ali ficaram mortos. Levaram Asael e o sepultaram na sepultura de seu pai, que estava em Belém. Então Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e, quando amanheceu, chegaram a Hebrom. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, bendito é o teu nome. Como é bom, Senhor, nós nos reunimos para estudar a tua palavra. Agora nós mais uma vez pedimos que o Senhor nos fale através do texto que acabamos de ler. Muito obrigado mais uma vez, te damos graças, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continuando, irmãos, nosso estudo, o que encontramos aqui? Na verdade, né? Nesse capítulo 2, encontramos agora Abner e Joabe, na verdade, meio que brigando entre eles, o que nós estávamos vendo antes, Davi e Saul discutindo, né? Discutindo entre eles, Saul perseguindo Davi, e havia entre eles uma guerra contínua, e a gente acaba de ver aqui, que esta guerra entre as duas famílias, a família de Saul e a família, ou melhor dizendo, a casa, né? A casa de Saul e a casa de Davi, ela ainda vai persistir por algum tempo, porque não vai terminar assim de qualquer maneira. A gente vê isso pela palavra de Deus e muito mais nós vamos ver no capítulo 3. Nós vamos começar o capítulo 3 na semana que vem, dizendo o seguinte: a guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo, tá? Então a Bíblia mesmo vai registrar que essa guerra entre eles vai durar muito tempo. Obrigadão, viu, Anderson? Então, o que a gente viu até agora? Davi e Saul se enfrentando. Na verdade, no caso, a gente sabe que é Saul que perseguia Davi. E agora a coisa vai mudar. Abner e Joabe é que vão se travar na briga, e essa briga vai persistir. E a gente vê que a rivalidade entre esses dois homens, Abner e Joabe, é uma rivalidade que já acontecia há anos atrás. Se você retornar na Bíblia um pouquinho ali, no capítulo 26, de 1 Samuel, nós vamos encontrar ali uma referência a eles, né? Veja bem o que diz 1 Samuel 26, 5 e 6. Levantou-se Davi e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, tá vendo? Abner estava ali, filho de Ner, chefe do seu exército. Saul estava deitado no campo e o povo estava acampado ao redor. Este Abner era o camarada que guardava, ele era comandante do exército de Saul, vamos chamar assim, né? Comandante do exército de Saul. E a referência aqui traz a presença de Abner, que estava deitado ao lado, né? Junto ali com Saul, pois ele era o guarda. E o versículo 6 segue dizendo: dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, tá vendo Joabe aí? E disse: quem descerá comigo a Saul? E aí Abisai vai responder: eu vou. Então a gente vê essa rivalidade entre eles. Joabe estava com Davi e Abner, ou Abner, como queiram, estava, na verdade, com Saul, com a família de Saul. Essa rivalidade, então, se estende aqui e os dois vão se perseguindo até no capítulo 3, e a gente vai notar, então, irmãos, como fica as rivalidades, as diferenças, se elas não forem cuidadas, se elas não forem tratadas, né? O que nós encontramos então? Na primeira parte deste capítulo, né, do versículo 1 ao 7,
nós vamos encontrar Davi sendo ungido rei de Israel, e o seu primeiro ato como rei foi, na verdade, de certa forma, elogiar, né, Saul, que era o rei ungido do Senhor, e o primeiro ato dele aqui vai ser recompensar o povo de Jabes de Gileade, porque eles é que corajosamente sepultaram o corpo de Saul e de Jonatas. Isso, na verdade, com a leitura mais detalhada e cuidadosa, a gente vai ver que são os primeiros passos, as primeiras investidas de Davi para se posicionar como rei de Israel. Lembra que Davi já havia sido ungido lá atrás, rei de Israel, mas ele foi ungido, no entanto, não havia assumido o reinado. Então a gente vê que isso é uma forma dele estabelecer seu reinado ante o súdito de Saul. Por quê? Porque, na verdade, assim que o povo unge ele, e nós encontramos isso logo nos 3 primeiros versículos, chega alguém e informa para Davi: Davi, foram os habitantes de Jabes de Gileade que sepultaram Saul. Então ele vai, uma atitude política, claro, né? O que ele vai? Ele tira proveito disso. Então ele dá uma resposta com relação a isso, uma resposta imediata. O que ele faz? Ele envia então mensageiros a Jabes de Gileade e diz a eles: benditos sejais vós do Senhor, porque fizeste tal benevolência com a casa do Senhor para com Saul, porque vocês o sepultaram. E o versículo 6 diz: o Senhor use convosco de benevolência e fidelidade. E ele coloca para você ver como é que é uma investida dele: e eu também vos retribuirei esse bem que fizeste. Está vendo? Que o Senhor os abençoe, porque vocês sepultaram o corpo de Saul e não deixou o corpo dele jogado lá. Então Deus abençoe vocês por causa do que vocês fizeram. E eu, como rei, vou retribuir o que vocês fizeram. E aí ele dá mais uma investida no versículo 7. Ele fala assim: agora esforcem-se as vossas mãos e sejam homens valentes, porque Saul, o vosso senhor, já morreu, e a tribo de Judá me ungiu como rei. Então esses 7 primeiros versículos, que parecem ser desconexos ou simplesmente um relato histórico, na verdade está aqui registrado, claro, que Davi dá suas primeiras investidas como rei. Antes disso aqui, a gente só via as guerras e as lutas entre a perseguição de Saul a Davi, e Davi ungido o rei sem assumir. Agora, quando no capítulo 1 ele recebe o aviso da morte de Saul, e então, agora no capítulo 2 ele pega e dá essa primeira investida. Ele aproveita a situação que o povo de Judá unge ele como rei. Ele vem e fala: então agora é o seguinte, o Senhor abençoe vocês pelo bem que vocês fizeram, e eu também como rei, primeiro ato dele, como rei, eu vou recompensar vocês pelo que vocês fizeram. E tem outro detalhe: esforcem muito, pessoal, porque o rei de vocês já morreu, e eu agora fui ungido o rei de Judá, tá? Então essa é a primeira investida dele, e é uma forma, né, que ele encontrou para estabelecer o seu reino. Ganhar simpatia, na verdade, do povo de Judá, que o ungiu como rei. Nós vamos ver que até o capítulo 5 vai continuar redividido 2 reinos, tá? Israel vai caminhar com 2 reis, apesar que o rei ungido por Deus era Davi. Abner, como guarda do exército de Saul, quando viu Saul morto, ele simplesmente vai e coloca esse homem como rei, né? O constitui como rei, mas nós vamos ver que logo lá na frente a coisa vai mudar, não vai continuar assim, tá bom, queridos? Isso é nos 7 primeiros versículos que nós encontramos isso, essa investida de Davi como rei. O que Davi fez aqui, eu chamei de uma investida política, porque na verdade ele buscou mostrar para o povo de Judá que, como rei, ele tinha autoridade para recompensar aqueles que fizeram bem ao rei. E quando ele abençoou o povo de Jabes de Gileade porque fizeram bem a Saul, e ele menciona o bem que fizeram a Saul, com isso ele estava ganhando também a confiança e a credibilidade do povo de Judá, que o havia ungido o rei. Aliás, vamos pensar bem na atualidade, vamos trazer para a atualidade um prefeito, um governador, um presidente, que não agrada o povo que ele está sobre ele, que ele não governa, ele não vai ganhar política, ele vai perder, sabia? O prefeito tinha tudo para ser reeleito, não tinha? Tinha. Todo mundo vê que o camarada, de certa forma, ele fez algumas coisinhas que há algum tempo, não muito, a gente não via. Mas ele perdeu a política. Por quê? Porque ele deixou de fazer algumas coisas
que agradava ao povo e ele deveria ter feito, tá? Agora ele está fazendo, sabia? Esse negócio aí de Covid desgramou mandar fechar comércio, abrir comércio, depois ele perdeu totalmente o controle, já não sabia mais se fechava ou se abria, arrebentou com o pessoal do shopping, tadinho do povo do shopping. Vocês viram o tempo que o pessoal do shopping ficou fechado? Aquelas lojas são caríssimas. E eu vou ser sincero, irmãos, lugar nenhum dentro da cidade estava cuidando tão bem para não pegar Covid. Vocês lembram? Não sei se vocês entraram lá, mas eu vou na Cons comprar e eu vi que tinha um horário para o idoso, todo mundo de longe. Para você entrar lá, eles medem até hoje a temperatura do corpo, álcool gel, vigilância, ninguém entrando sem máscara. O único estabelecimento que fez direitinho foi sacrificado por causa de política. E aí, conclusão, mexeu com o povo, não agradou o povo pega, vai e vota em outros. E ele perdeu a política por uma das razões, não agradou, não fez aquilo que o povo esperava. Agora ele tomou uma atitude perfeita ontem, ou hoje, acho que foi ontem, não sei, eu li hoje, tomou uma atitude perfeita. Eu disse para vocês que ia fechar tudo outra vez, você lembra que eu falei? Vai voltar para o vermelho? Já voltou para o vermelho, a região inteira está no vermelho. E Patinga, irmãos, teve 185 novos casos ontem e hoje 115. Nunca teve 185 casos. Eu anoto dia a dia, tá? Tá terrível o caso de Covid aqui em Patinga. Aí, como Patinga passou para o vermelho, a onda vermelha, ele já fez o que o povo esperava. O que ele fez? Ele vai autorizar o comércio de Patinga a abrir de 8 às 22 até dia 24, que é o dia antes do Natal. Ele devia ter feito isso. Você lembra aquela vez que fechou tudo? Abriu só um pouquinho durante o dia? Então a gente não entendia. Isso só para você ter uma noção, irmãos, do que Davi está fazendo aqui. Davi está fazendo algo que ele sabia que agradava ao povo e que o povo ia receber aquilo muito bem, e para ele, o que era ungido o rei e estava assumindo o trono, aquilo era um ponto positivo. E na verdade o rei deve, sim, o governador, o presidente, ele deve governar para o povo e nada mais. Tipo, se a maioria de nós não quer saber de homem com homem, mulher com mulher no casamento, as autoridades não têm que impor o que eles acham que é correto. É o que a maioria do povo são nossos representantes, nossos governadores. Simples assim. Só que o povo ainda não descobriu que é assim. E o povo deixa ser dominado. Por isso que a gente precisa posicionar e entender. O que Davi está fazendo, o primeiro ato dele elogiou o rei, porque na verdade ele gostava do rei Saul, pena que Saul o perseguia, né? Ele servia bem ao rei. Então o rei morreu, agora ele vai, faz um breve discurso bonito e ele abençoa, da parte de Deus, ele abençoa o povo de Jabes de Gileade, porque pegou o corpo de Saul e de Jonas que estava jogado lá, pega o corpo em terra, ele abençoa em nome de Deus e ele fala, eu vou recompensar vocês pelo bem que fizeram. E logo em seguida fala, o rei de vocês morreu, o povo me ungiu o rei, então agora fortaleça as suas mãos e venha comigo, porque agora o rei chama-se Davi, né? Nas minhas palavras eu estou dizendo, é isso que Davi faz. O que o povo quer, o que agrada ao povo, é o que o governante deve buscar fazer dentro das leis que regem, etc. Tá? Então esses são os 7 primeiros versículos, né? Só que na verdade, essa investida aqui de Davi, quando ele recompensa o povo de Jabes de Gileade e busca o povo de Jabes de Gileade para o lado dele, com essa atitude ele esperava que ele ia conseguir então, na verdade, se estabelecer como rei de Israel. Só que não funcionou. Por quê? Porque tão logo, né, meio que até quase que paralelamente a esse evento, a gente vai encontrar que Abner, que era o guarda de Saul, era o representante ali, o mentor, vamos chamar assim, depois da morte de Saul, ele era guardião, vamos dizer assim, do reinado de Saul. Ele pega e vai e constitui Isbosete, que era filho de Saul, um daqueles que não morreu, né? Morreram 3 na batalha e ficou esse filho de Saul. Ele pega e constitui esse camarada rei de Israel. Olha a diferença, irmãos. Davi foi ungido rei. Esse aqui foi constituído rei.
tá? Davi foi ungido rei, Abner foi constituído rei. Então é um reinado paralelo, né? É um reinado de rebelião, é uma rebelião contra o plano de Deus e o que Deus tinha feito, que era ungir Davi. Então, o que ele faz? Ele constitui o Isbosete como o rei de Israel. A Bíblia chega até a dizer assim para nós, tá, irmãos? Que ele foi constituído o rei de Israel. Diz assim o versículo 9: constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo o Israel. Então a gente vê já o rachazinho dentro de Israel logo no início, né? Abner, irmãos, esse camarada aqui, né, que constituiu o Isbosete rei, ele era comandante do exército de Saul. No mesmo capítulo 26 cá atrás, a gente encontra esta referência. Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner: não responderá Abner, respondeu ele: quem és tu que bradas ao rei? Disse Davi: não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que não guardaste o rei teu senhor? Né? Um povo veio para destruir o teu povo. Não é bom o que você fez. E aqui está bem claro para nós que este Abner era o rei, né? Era o comandante do exército de Saul, né? E aí, nesse evento aqui, que eu acabei de ler o versículo, esse camarada Abner estava do lado do rei para vigiar o rei Saul e não deixá-lo morrer. No entanto, né, ele deixou que Davi se aproximasse de Saul e por isso foi que Davi lhe chamou a atenção, né? Talvez esta seja uma das razões que levaram Abner a não reconhecer Davi como rei e instituir outro rei, ou seja, instituir Isbosete rei de Israel e não Davi. Olha para você ver, o que eu quero que vocês prestem atenção, irmãos, hoje especificamente, e depois no capítulo seguinte, é o seguinte: veja que eu estou tentando mostrar para vocês um pouco da vida desses personagens aqui, de Davi, de Abner, de Joabe, de Isbosete, para que os irmãos entendam uma coisa, que questões, problemas que a gente não resolve, esse trem acompanha a gente e só vai fazendo a gente fazer besteira na vida. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, que Abner lá no capítulo 26 deveria guardar o rei, não guardou. Davi quase matou, ele era o guarda-costa. Então a gente vai notando e Davi vai e chama a atenção dele publicamente no meio de todos. E ali vai um negócio de guardar mágoa, vamos falar assim, guardar mágoa e raiva. Hoje, amanhã, 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso estoura um dia e só causa dano na vida da gente, na vida de as pessoas com quem a gente convive, tá? Então talvez, irmãos, esta seja uma das razões que levou Abner a criar um reino paralelo e constituir Isbosete rei de Israel, ao passo que Davi já estava lá atrás ungido por Deus, e nos primeiros versículos mostra que o povo de Judá reconheceu Davi como rei. No entanto, ele cria uma rebelião contra Davi e constitui Isbosete, filho de Saul, no lugar, rei no lugar de Davi, né? Então talvez seja esse o motivo, ou seja, lá atrás tiveram um problema, o problema não foi de certa forma resolvido, e agora o camarada com raiva, e na verdade por ele ser o guardião da família de Saul, do trono, na verdade, ele não reconheceu que Davi era o rei, não ia aceitar, até mesmo porque o tempo todo da vida dele, ele viu que o rei perseguia Davi. Como é que ele ia deixar agora Davi ser ungido rei, né? Ou tomar o reinado, né? E essa é uma das questões que a gente tem que ver na Bíblia, né? Talvez seja essa a razão, tá? Aqui eu coloquei no mapa para os irmãos verem como é que está a situação de Israel como nação aqui no capítulo 2, que nós acabamos de ver, é que Davi foi ungido rei de Judá, né? Governante de Judá, e agora a palavra nos acaba de mostrar, nós lemos que Isbosete é constituído rei de Israel. Então fica Judá e Israel. Esse mapa é atual, peguei no Google, né? Semana passada, igual eu falei para vocês, se vocês pegarem
que estão na Bíblia, por exemplo, é a mesma coisa, só que com a vantagem que isso aqui você pode aproximar a imagem, por exemplo, e andar dentro da cidade, né, através do Google lá. Então fica assim, o reinado de Judá, esse que o povo, né, constituiu Davi sobre ele, do versículo 1 ao 7, é essa região aproximada aqui, tá? Essa é a região aproximada. E o reino de Israel, que do versículo 8 para frente nós encontramos que Abner, guarda, comandante do exército de Saul, rapidamente constituiu Isbosete, filho de Saul, rei, era uma área muito mais extensa. Era essa área toda aqui, aproximadamente, está tomando isso aqui tudo, ó, tá vendo? Que era a área que ficou sendo o reino de Israel. Isso por um período de tempo, tá? Que nós vamos acompanhando na Bíblia Sagrada. Só para você ter uma noção, é isso aí que ficou assim dividido. Davi, na verdade, deveria ter assumido o reinado em todo lugar, não apenas nesse pequeno trecho. Mas Deus tem suas maneiras de trabalhar, né? Já viu alguém ser ungido rei e só assumiu o reinado tantos anos depois, hein? Já imaginou? Deus quis assim, né? Deus permitiu que fosse assim, e aí a gente não pode, não tem muitas respostas. Nós encontramos as pessoas, porque Deus queria ensinar Davi isso, ensinar aquilo, amém, glória a Deus. Mas na verdade é que ninguém que é ungido rei quer esperar anos e anos e anos para assumir, e muito menos perseguição a quase morrendo. Então só para os irmãos terem uma noção, tá, irmãos? Agora, o que a gente nota em tudo isso? Eu disse para os irmãos para a gente meditar, que tanto Abner quanto Joabe, na verdade, estavam ansiosos para controlar Gibeão, né? Que lá está escrito Gibeão assim, né? E eles então arquitetam até um duelo. Na verdade, a gente vê que eles arquitetam um duelo para poder resolver a questão desse domínio. Veja bem, do versículo 8 para baixo, nós vamos encontrar então a questão de Abner constituindo Isbosete rei. Se você for acompanhar, verso 13 vai dizer, verso 12, então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeon. A disputa era grande, né? Então, repetindo, versículo 12, Abner, que era o chefe do exército de Saul, agora de seu filho Isbosete, saiu de Manaim a Gibeon. Aí o versículo 13 vai dizer também que saíram de Joabe, filho de Zeruia, os servos de Davi. Então agora eu queria que você notasse o seguinte, vamos lá no mapa, tá vendo como é que a disputa ali pelo poder, pelo trono, que na verdade pertencia a Davi, ela fica muito clara nos termos políticos, né? Está aqui Davi e sua turma, Joabe com ele. Está aqui Abner e todo o reino de Israel, né? Ao mesmo tempo que sai Abner e vai para a disputa em Gibeon, essa turma sai, os de Judá também vão, e a coisa já vai criando um clima de guerra entre um povo dividido agora, entre Judá e entre Israel. E para isso, o versículo 14 vai dizer que eles propõem um duelo. Ao invés de entrar todo mundo, os homens de Davi, né, comandados por Joabe, e os homens de Isbosete, comandados por Abner, ao invés deles irem e se enfrentarem, verso 14 diz assim, Abner diz a Joabe, ou seja, parte de Saul, né, do grupo lá de Israel, para Joabe e Judá, levantem-se os moços e lutem diante de nós. Está entendendo bem o cenário? Dois exércitos, e eles falam, levantem os moços e lutem diante de nós. É um duelo, aquele duelo que a gente vê em filme medieval, né? E eles de cá só assistindo, né? E respondeu então Joabe que é o comandante de Davi, então levantem-se e lutem. E o versículo 15 vai dizer, então se levantaram em número de 12 por Benjamim e por Isbosete, filho de Saul, e 12 servos de Davi. Eles atravessaram o açude, cada um pegou a espada e lutaram os 12. É como se 12 de um lado e 12 do outro representasse a totalidade de Israel, metade brigando entre eles. E a Bíblia vai dizer que o que acontece aqui é uma carnificina. Todos eles morrem, né? Todos os 12 moços que iam lutar
morreram. E aí, a Bíblia relata, versículo 17, que seguiu-se naquele de uma violenta guerra, porém, Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos servos de Davi. Fica claro que o povo de Davi, que é de Judá, ganha essa batalha. E aí a Bíblia vai dizer que estavam ali os 3 filhos de Zeruí, Joabe, Abissai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como as gazelas. E Azael então vai perseguir Abner. Lembrando que Abner é o comandante do exército de Isbosete, que é o comandante que agora é o rei de Israel no lugar de Saul, seu pai. Então, quando esse Abner vai fugir, o Azael vai atrás, e a Bíblia diz que ele era rápido, os pés dele eram rápido, ligeiro como uma gazela. E aí, nessa corrida, o Azael atrás de Abner, Abner acaba matando Azael, e isso vai gerar um outro conflito lá na frente, que vai resultar em morte também e em vingança. Vai resultar em vingança, na verdade, tá, irmãos? Assim é que acontece. Tudo isso, né? É luta pelo poder, é a luta pelo poder. Então eles, ansiosos para controlar Gibeão, arquitetam esse duelo para ver quem sairia vencedor. O que vai acontecer é que Abner vai sair derrotado, mas lá na frente, quando ele vê que Judá já havia vencido lá atrás, note bem que Judá, com menor número, irmãos, porque o grupo de Davi, vence grupos maiores, porque Deus era presente na vida de Davi e lhe dava a vitória. Então o que vai acontecer? Que Abner vê que perde, que está ruim, né? Perdeu mesmo, e agora a perseguição é grande atrás dele, e aí vira irmãos lutando contra irmão, Judá lutando contra Israel. Abner vê isso, e nós vamos notar também, irmãos, um detalhe importante, é que Abner lá na frente meio que se converte, ele vai fazer a coisa certa, né? Deixa eu ver onde, no capítulo 3 nós vamos ver isso. Ele vai e faz a coisa certa, mas a vingança, por causa dessa morte aqui, desse rapaz chamado Azael, é que vai causar a morte de Abner lá na frente. Mas Abner, que é o comandante do exército de Saul, passou a ser comandante do exército de Isbosete, que é o rei de Israel, nesse caso, ele vai lá na frente ver, opa, esse tem enterrado, e vai tentar juntar os dois povos. Por isso que eu disse que vai durar um pouco. Os estudiosos entendem que durou mais ou menos 2 anos, mas é difícil a gente falar aquilo, né, que não está registrado na Bíblia. O que acontece então? Ele vai, pede trégua, versículo 26, Abner grita para Joabe: continuará a espada a derramar sangue para sempre? Não sabes que por fim haverá amargura? Até quando demorarás para dizer ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Está vendo? Ele pede trégua. E Joabe, que é de Davi, aceita a trégua, né? E ali eles fazem meio que um compromisso um com o outro, uma aliança, né? E aí vai acabar, na verdade, essa trégua com ele morrendo mais lá na frente, né? E isso vai durar pouco tempo, né? Porque a luta, irmãos, vai para frente ainda entre os 2 reinos de Judá e reino de Israel. E os irmãos estudiosos da Bíblia sabem que isso vai perdurar até, na verdade, o dia de hoje, porque Israel, até hoje, tribo luta contra tribo, e não adianta. Você pode notar aquela região lá, como eu disse para os irmãos, ó, a faixa de Gaza é mais ou menos essa região aqui, ó. Exatamente, aqui, está escrito aqui, na verdade, é isso aí, ó, esse é o mapa de hoje. Lembra que eu tinha que mostrar para vocês aqui no dedo, né, aqui é a faixa de Gaza, mapa de hoje. Foi eu que escrevi isso não, tá? Só escrevi isso aqui, ó. Eu só dei esse risco de vermelho e escrevi reino de Judá e reino de Israel. Isso aqui você vai lá no mapa, faixa de Gaza. Vamos lá, só uma palavrinha. Faixa de Gaza ali, lembra o que para nós aqui? Pode falar, faixa de Gaza, lembra o quê? Guerra, o povo briga de graça. Tanto que tem um lugar no Rio de Janeiro, eu não vou riscar o nome agora que eu não sei, que é lugar onde de vez em quando eles dão um arrastão lá na via, ou na rodovia, sei lá que é aquilo. Eles param literalmente o lugar. Aquilo é chamado pelo apelido de faixa de Gaza. Lá você pode morrer qualquer hora. Tiro passa para um lado para o outro, eles param o trânsito, eles roubam os carros que eles quiserem. Fica na graça de Deus e torce para não morrer. Faixa de Gaza. Então isso aqui é um lugar, irmãos, ó, impossível de viver. Está tudo incluído no pacote. Aqui, tá vendo Israel aqui? Ó, Israel aqui, eu cortei o mapa para você ver, tá? Que eu queria te mostrar, de acordo com a Bíblia, nesse capítulo 2, né? Posicionar você aqui, ó, reino de Israel e reino de Judá. Mas isso aqui tudo é Israel aqui, Israel aqui, tá vendo? Ó? Isso vai até aqui embaixo. Israel é isso tudo.
a faixa de Gaza está dentro. Então, querido, não mudou, continua a mesma coisa. E é irmão lutando contra irmão. É eles lutando contra eles, reclamando de petróleo, reclamando disso, reclamando daquilo. Isso vai perdurar, a gente sabe, para sempre, porque é um povo rebelde que se afastou de Deus. Tá bom? É assim que funciona. Então, isso vai durar, no estudo nosso, vai durar por mais ou menos 2 anos. O período ali, quero dizer, que vai abranger até o capítulo 5, mais ou menos 2 anos que vai durar essa perseguição e essa luta e vai chegar a um fim, né? Bem, então a gente pode encerrar, porque a gente acabou entrando no capítulo 13, mas não é esse o propósito. Podemos concluir o quê, irmãos? Que conflitos entre pessoas devem ser totalmente resolvidos, sanados, não restando nenhuma raiz de amargura. Em contrário, podem causar danos irreparáveis por gerações. Nós estamos vendo que briguinhas passadas vão continuando, e a coisa dá problema. Se você notar, briga entre família é uma coisa muito séria. Lembra lá, quais foram os 2 filhos de Jacó que brigavam aliás, 2 filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Lembra os 2 filhos que brigavam? Quem brigava com quem? Jacó brigava com seu irmão. E a briga vai embora. 2 nações brigando desde o ventre. Isso vai acontecer. Agora aqui nós encontramos Saul brigando com Davi. Agora a gente vê que Davi, na hora de ser ungido rei, os 2 comandantes brigando entre si. Nós vamos ver no capítulo 3 que o comandante de Davi vai matar o comandante de Isbosete, que pertencia a Saul. Tudo isso, querido, vai trazendo uma linha. Por isso que eu quero concluir com você o seguinte: conflito entre pessoas deve ser totalmente sanados, porque isso guardado vai gerando raiva, ira, amargura, fofoca, mentira, invenções. Chega num ponto que a coisa causa tragédia, tá, irmãos? Então, conflito entre pessoas devem ser totalmente sanados. A gente não pode deixar restar nenhuma amargura, porque do contrário pode causar danos irreparáveis para gerações. E aí eu peguei Provérbios 17:14, que vai falar isso. Vai dizer: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Deixa a questão antes que haja rixas. Olha que texto perfeito, tá vendo? É isso, querido. Se você tem um problema para resolver com alguém, resolva na hora. E aí tem outro texto da Bíblia que vai ajudar a gente nesse sentido. Lembra aquele lá? Para a gente não deixar o sol se pôr sobre a ira? Tem gente, irmãos, que tem uma questão com o outro, não resolve e guarda. Mais uma, e vira um tremendo fofoqueiro, uma tremenda fofoqueira, porque começa a falar mal do caráter do outro. Tem que sentar, tem que resolver rápido. O que nós estamos vendo é aqui, dano irreparável acontecendo numa nação inteira, porque as coisas não são tratadas, não são resolvidas como deveria, tá? Então, como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Deixa a questão antes que haja rixas, antes que a coisa vai ficar feia e vai virar briga, né? Os irmãos sabem o que quer dizer aqui, como abrir-se da represa, não é? Já viu a represa abrindo? Represa é uma beleza quando ela está fechada, né? O rio fica sequinho, o Rio Doce, o Rio Piracicaba, Santo Antônio, você atravessa nele tranquilo, porque ele está, a comporta está fechada, a represa está fechada, é tranquilo. Mas quando vai chovendo muito, que eles resolvem abrir a represa, a água desce e o que tiver pela frente no curso dela, ela vai levar. E quando tem muita chuva mesmo, não dá para segurar, eles abrem, aí é que causa as inundações. A ilha do Rio Doce aqui é uma que sofre muito. Valadares, todo ano, desde que eu era menino, é inundado, boa parte de Valadares. Isso por quê, irmãos? Porque como abrir da represa é o começo da contenda. Você vai abrindo a represa um pouquinho. Você pode notar que represa nenhuma é fechada para sempre. Toda represa tem uma saída de água. Mesmo aquela que a camarada fala lá no mato, no pasto, ela tem uma saída de água. Porque quando chove, ela enche, a água tem que sair. Então, irmãos, é isso. Como o abrir da represa estava jorrando devagarinho. É o começo da contenda. Agora, deixa a questão antes que ache rio. Por causa da contenda, há questões. Então, deixa aquilo, resolve, porque senão vai ter problema, vai causar dano, né? É assim eu termino, meus, o estudo dessa noite com essa lição para a nossa vida. É só você pegar isso agora, aplicar na tua vida e Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?
Muito obrigado, Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez cultuar o teu nome, Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus a resolver todas as pendências que temos uns com os outros, para que não haja amargura, para que não haja rixas, para que não haja contendas. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa os casais, abençoe as famílias, abençoa-nos nos nossos relacionamentos, porque nós queremos em tudo honrar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Muito obrigado, dá-nos uma ótima noite na tua presença, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos, Deus abençoa e te fortalece. Vamos estar juntos durante o final de semana, se Deus quiser.